A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, hoje nós vamos destruir a heresia que diz que o batismo da igreja primitiva não era em nome da Trindade, e sim em nome de Jesus. Porque a igreja primitiva, nos relatos bíblicos, fala do batismo em nome de Jesus? Porque era necessário ter fé em Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo, e para diferenciar do batismo de João Batista. Por isso, algumas heresias que não têm crença trinitária batizam na seita deles apenas em nome de Jesus, como que se a igreja primitiva tivesse desregrado, descumprido o que mandou Jesus em Mateus 28, 19. Porque Jesus disse que nós só seremos discípulos, os discípulos de Jesus só serão verdadeiros discípulos se tiver batismo trinitário, como ele vai dizer. Os textos vão aparecer todas as vezes aqui do meu lado para você ver. Veja aqui, ó, Mateus 28, versículo 19. E depois, e ensinar a todas as nações. De que maneira? Outra tradução mais específica, que é a tradução aqui do Peregrino, é mais exata do que a tradução da Bíblia da Ave Maria, diz: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. De que maneira? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esses sectarianos que não crê na Trindade, que não tem crença trinitária, alegam que a igreja não obedeceu ao pedido de Jesus, não batizou em nome da Trindade, sim batizou apenas em nome de Jesus. E eu vou destruir essa heresia hoje, de uma vez por todas. Eu vi um herege, dois hereges. Um herege tinha crença trinitária e o outro herege não. O herege que não tinha crença trinitária falava para o outro herege que tinha crença trinitária: me dê um relato da igreja primitiva, aonde o batismo é trinitário. Vou lhe mostrar hoje, do século I, batismo trinitário. Vou mostrar hoje para você, em nome de Cristo Jesus. Vou mostrar hoje para você, não é? E vou mostrar aqui na Sagrada Escritura. Porque era dito, porque era chamado batismo em nome de Jesus? Porque, meu querido irmão, vamos para Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, não é? Os que são contra a crença trinitária, eles alegam que Pedro aqui, quando Pedro disse: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Ou seja, Pedro está dizendo aqui, Pedro está contrariando o batismo ensinado por Jesus. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Ora, quando a Bíblia diz que João Batista diz: esse é o que batiza com o Espírito Santo com fogo, já aparece a crença trinitária. Já aparece o Espírito Santo. Por quê? João Batista falou no batismo no Espírito Santo. Por que Jesus falou o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que Pedro falou o batismo em nome de Jesus? São três batismos distintos daquele que João Batista ensinou. Ele batizará no Espírito Santo e no fogo? Não. Veja, João Batista citou o quê? Que Jesus batizaria no Espírito Santo. Pedro citou o quê? Que o batismo é em nome de Jesus. Se for de Jesus, para designar que é de Jesus, que o batismo vem de Jesus, ensinado por Jesus. Quer ver por que a igreja primitiva nos escritos chamava, nos escritos da Sagrada Escritura, de batismo em nome de Jesus? Quer ver por quê? Atos capítulo 19. Paulo encontra 12 discípulos de João Batista, que mais tarde vai ordenar eles bispos. Olha só. Paulo, assim, no capítulo 19, verso 2, pergunta a eles, em Éfeso, né? Recebeste o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Responderam-lhes: nem sequer ouvimos dizer que há Espírito Santo. Verso 3. Então, em que batismo foste batizado? Olha aí. Em que batismo, olha só, em que batismo foste batizado? Significa o quê? Que há mais de um batismo. Era o batismo de quem? De João Batista. Presta atenção.
Segue o verso. Perguntou-lhe Paulo. Disseram, no batismo de João. Aqui está. No batismo de João. Então, para diferenciar um batismo do outro, o batismo cristão era chamado de batismo de Jesus, ou seja, batismo em nome de Jesus, e batismo de João. Olha aqui, não foi batismo em nome de Jesus, foi batismo de João, o batismo de João. Então, para diferenciar o batismo de João, que era de penitência, e o batismo de Jesus, a igreja primitiva trazia com ela, aqui nos relatos da Sagrada Escritura, o batismo em nome de Jesus. Não quer dizer que o batismo, o sacramento era aplicado apenas eu te batizo em nome de Jesus, não. Era em nome da Trindade. Vou mostrar para você que os filhos dos apóstolos escreveram. Os filhos dos apóstolos, os pais da igreja, que o batismo é trinitário. E que surgiu até uma heresia carismática na época, não é? Dizendo que o batismo era em nome do Pai, do Filho e do herege que fundou essa seita carismática na época. Daqui a pouco eu vou trazer um relato, estou aqui com o relato do meu lado, daqui a pouco eu vou ler um relato para você, provando para você, mostrando que o batismo era trinitário. Destruindo esses hereges que não têm crença trinitária, que fica pregando, falando besteira nas redes sociais, me perdoe a sinceridade, dizendo que não existe a Trindade, que não existe Pai, Filho e Espírito Santo, que só existe Jesus Cristo. Tudo é em Jesus, tudo por Jesus. Olha, eu já trouxe nesse canal mostrando quando Tiago Maior e João, seu irmão, pede para sentar na glória, pede para entrar na glória, e Jesus disse, não depende somente de mim, mas do que o Pai designou. Muito bem. Então esses que têm crença trinitária não têm um versículo bíblico que prove que o batismo é apenas no nome de Jesus. Não prova nenhum versículo da igreja primitiva, e nada escrito da igreja primitiva, que o batismo não era trinitário, e sim só apenas em nome de Jesus. Não tem como provar. Não tem como provar. Eu estou destruindo, estou mostrando o discernimento dos dois batismos. O batismo de João Batista, na própria Bíblia Sagrada, e o batismo, que era o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o sacramento do batismo, era dito, para diferenciar de João Batista, o batismo em nome de Cristo. Não, o batismo de João Batista, batismo em nome de Cristo. Batismo de João Batista, batismo em nome de Cristo. Olha aqui, outra vez, texto na tela. Versículo 3. Então, em que batismo fostes batizados? Pergunta Paulo. Disseram, no batismo de João. Aí está. Não é o batismo que aparece aqui em nome do Senhor, o batismo, o sacramento do batismo, mas o batismo de João. Presta atenção no que Paulo vai dizer. Verso 4. Paulo então replicou, João só dava um batismo de penitência, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isto, foram batizados em nome de Jesus. Aqui, ó. Que é o batismo em nome de Jesus. É o batismo para diferenciar do de João, o batismo de Jesus. E quando Paulo lhe impôs as mãos, isso é pós-batismo, o sacramento do batismo, para confirmar o batismo, o Espírito Santo desceu sobre eles e falavam em línguas estranhas e profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Aqui está. 12 discípulos de João Batista, batizado pelo apóstolo São Paulo. Batizado e confirmado. Meu querido Simão, estamos vendo aqui. Em que batismo foste batizado? Do batismo de João. Olha aí. Eu vou colocar aqui, até de rosa aqui, ó. Entre aspas, ó. No batismo de João. Então, existia dois batismos. Então, para diferenciar o batismo cristão do batismo de João, era o batismo em nome de Jesus. E batismo de João, o batismo de penitência de João Batista. E o batismo em nome de Jesus, o sacramento do batismo. Não significa que eram batizados apenas no nome de Jesus, não. Esse batismo em nome de Jesus é para diferenciar. Esses são os cristãos que foram batizados em nome da Trindade, como o Senhor ensinou. Que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem. Aí esse herege de crença unitária, sei lá como é que chama, né? Que não tem crença trinitária. Agora me fugiu da mente como chama esses hereges que não tem crença trinitária. Diz que não encontra-se na igreja primitiva um relato de batismo trinitário, de um batismo trinitário. Preste atenção, herege, olha só. E para quem não tem crença trinitária, que quem acha que segue
Como vamos seguir a risca da letra. O batismo não é em nome da Trindade, o batismo Pedro diz que é em nome de Jesus. Eu estou dizendo para você, para diferenciar o sacramento do batismo, que é o batismo de Jesus, para o batismo de João, eles deram esse nome de batismo em nome de Jesus. Sucede assim na casa de Cornélio, na casa do carcereiro, não é? Vamos lá. Olha só. Fórmula trinitária, vamos lá. É a fórmula dada por Cristo a seus discípulos, segundo Mateus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós vimos Mateus 28, 19. No ano 150 do primeiro século, vamos lá, aproximadamente, São Justino Marte, no ano 160, veja a versão. São Justino Marte afirma na sua apologia, no ano 160, não, 150, no ano 150 aproximadamente. São Justino Marte afirma em sua apologia que os candidatos do batismo recebem a lavagem da água no nome do Pai e Senhor do Universo e no de nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo. Aqui está aparecendo mais uma vez a Trindade. São Justino Mártir, no primeiro século da igreja, né? Aí está os filhos dos apóstolos, né? Os filhos dos apóstolos, São Justino Mártir afirma no ano 150 que o batismo é trinitário, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Muito bem, vamos continuar. Não vamos parar por aqui não, vamos lá. Veja só. A Epístola Apostolorum, Carta dos Apóstolos, ao mesmo tempo aumenta o número dos artigos de fé. Seu credo fala do Pai, moderador do mundo inteiro, de Jesus Cristo, nosso Salvador, e do Espírito Santo Paráclito, e da Santa Igreja, e da remissão dos pecados. Tertuliano, mais um do século I, 155, afirma: a lei do batismo tem sido imposta e a forma prescrita, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está aí mais um santo do século I da igreja primitiva, católica primitiva. Estou mostrando para você. São Cipriano Mártir e bispo de Cartago, no século II, no ano 200, afirma: não aceitar a forma usada só em nome de Jesus Cristo. Pacata, aqui está destruindo. São Cipriano, no século II, destruindo, porque estava surgindo uma heresia carismática que dizia que o batismo era em nome de Jesus ou em nome do Pai, do Filho e do herege fundador. Vou chegar já lá. Vamos lá. Então, São Cipriano, grande gigante da fé católica, está destruindo a heresia do batismo apenas em nome de Jesus, como afirma os hereges que não têm crença trinitária. Continuemos. Outra vez. Não aceitar, São Cipriano, mártir e bispo de Cartago, do ano 200, viu? Século II. Não aceitar a forma usada só em nome de Jesus Cristo, afirmando que a nomeação das três pessoas foi um mandato do Senhor. Quer para o século III agora? Nós temos dois no século I, um no século II, que é no século III agora. Vamos lá. Século III. Santo Ambrósio. Século III. Vamos lá. Declara que se uma pessoa não for batizada no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não pode obter a remissão dos pecados. Olha só. Inclusive, os pecados, o pecado original. Tá vendo aí? Estou mostrando para você. O problema complicou-se com as heresias de Montano, do ano 172. Era essa heresia carismática que eu estou falando para você. Vamos chegar lá. A heresia de Montano. Olha só, o problema complicou-se com as heresias de Montano no século I, ou seja, no ano 172. De Sabélio, no século II, 220. De Ário, no século II, 250. E outros hereges, como os
monarquianos, no século II, 260, os montanistas, grupo carismático do século II, que faziam questão de seu dom de línguas, batizava em nome do Pai, olha, presta atenção o que essa heresia fazia, batizava em nome do Pai, do Filho e de Montano, substituindo o Espírito Santo por Montano. Olha aí. Então essas heresias que não tem crença trinitária, que batizam na seita deles apenas em nome de Jesus, está aqui. São Cipriano destruiu, não é? E nós vemos aqui outra heresia, Pai, Filho e Montano. É só o que faltava, né? É heresia para todos os. Veja que já existia heresias desde o início da igreja. Não é de se espantar o tanto de heresia que existe hoje. Presta atenção, vamos lá. Olha só. Então, eles batizavam essa heresia no século II, os montanistas, grupo carismático do século II, que fazia questão de seu dom de línguas. Batizava em nome do Pai, do Filho e de Montano. E Priscila. Né? Batizava em nome do Pai, do Filho e de Montano. E Priscila. Pois estes substituíam o Espírito Santo. Olha aí. Olha que heresia tremenda. Heresia destruída pela igreja. Os sabelianos, como os monarquianos, só admitiam uma pessoa mônade em Deus. Já os arianos não acreditavam na divindade de Cristo. E alguns, como os anômios, tinham como forma em nome do Deus Criador, do Criador Filho e do Espírito Santificador, procriado pelo Criador Filho. Outros grupos arianos batizavam na morte de Cristo. Foi devido a isto que a forma trinitária era exigida no batismo, como profissão de fé cristã, e não mais utilizada a forma cristológica, como era o batismo dito pelos próprios apóstolos, nos relatos, como você viu comigo, apenas o batismo usado esse termo, batismo em nome de Jesus. Então, por causa dessas heresias, o termo batismo em nome de Jesus foi escanteado pela igreja. Por causa dessas heresias. E passado, você não vê hoje. Quem será hoje batizado no nome de Jesus? Ninguém. Batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou batismo cristão. Passou a ser chamado pela igreja primitiva de batismo cristão, batismo trinitário. Não mais usado, como os apóstolos começaram, para designar que era o batismo de Cristo e o batismo de João Batista, batismo em nome do Senhor. Então, foi destruído. Pós-era apostólica, nós vemos, não é? Já no século I, não mais usar o termo batismo em nome de Jesus. Veja só, vou repetir. Olha aqui. Vamos lá. Foi devido a isto que a forma trinitária era exigida no batismo, como profissão de fé cristã, e não mais utilizada a forma cristológica, que era que eu falei agora, a forma que os apóstolos chamavam em Atos dos Apóstolos, porque, em definitivo, a fé é a base do batismo e da incorporação à vida divina pelo batismo. Por isso, Gálatas, capítulo 3, versículo 7, vai dizer: todos vós que fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Olha só. Todos vós que fostes batizados, vos revestistes de Cristo. Então, por causa dessas heresias, meu querido irmão, foi deixado de lado o termo usado, não é? O batismo em nome de Jesus. Não era aplicado no sacramento do batismo, mas era para designar o batismo cristão. Para designar do batismo de João Batista. O batismo de João Batista e o batismo em nome de Jesus. Eram esses dois. Não é? Agora, dizer que o batismo é só no nome de Jesus Cristo é uma heresia que nós vemos aqui. Eu leio o texto para você sagrado. O texto que foi colocado aqui, não é? Pelo Padre Inácio, dos padres escolápios. Aqui, ó. Formas batismais da igreja primitiva. Então, meu querido irmão, eu coloquei aqui mostrando para você. Depois ele vai citar aqui uma didaquê para os catecômenos,
que um tal de que se denomina aí no YouTube, né, professor Jonathan, um herege que tem aí, que vai usar essa didaquê para dizer que o batismo era para adultos na igreja primitiva. Mentira dele, herege. Porque essa didaquê apostólica aqui é uma didaquê escrita para os catecúmenos, ou seja, para o batismo aplicado apenas para os adultos. Nesse caso, os que eram testemunhos, pais, como nós vemos em Atos capítulo 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, através do quê? Do batismo. Será salvo tu e tua casa, através da crença daquele pai, sua família, a sua família. Será salvo tu e a tua família. Então, sua família poderia ser batizada. Então, o pai e a mãe que batizavam as crianças, eles jejuavam. Então, quer dizer, temos relatos disso. Então, quer dizer, essa didaquê aqui, não é? Nós vamos ver que era aplicada aos catecúmenos que tinha que fazer o jejum. O que ia ser batizado. Não significa que não existiu o batismo. Nós vamos ver os batismos de criança. No século II, relatos do século II, no século I já para o século II, batismos de crianças. Há escritos com isso. Não é? Então, para ir contra a fé católica, para, não é, sujar o caminho da verdade, então eles aplicam dizendo que não existia batismo na igreja primitiva. Então está aqui, destruindo a heresia do batismo apenas em nome de Jesus. O batismo foi sim do jeito que Jesus ensinou em Mateus 28, 19. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os trinitariamente, ou seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por causa das heresias que surgiram no século I, nós vemos que esse termo foi escanteado pela igreja, o termo batismo em nome de Jesus. E passou a ser, como profissão de fé, o batismo trinitário, por causa de quê? Das heresias que estavam surgindo, não é, na época dos apóstolos. Pós-apóstolos. Paulo disse o quê? Em Atos capítulo 20, versículo 29. Sei que depois, 28 e 29, sei que depois da minha partida surgirão lobos que não pouparão o rebanho. Mesmo dentre vós surgirão lobos. E esses lobos, nós vemos, o primeiro lobo, Martinho Lutero, ele era o quê? Mesmo dentre vós, era o quê? Era católico. Saiu dos nossos porque não era dos nossos. Para estar hoje, as heresias atuais, não é uma grande parte das heresias atuais, dizer que o batismo não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a igreja não seguiu o que pediu Jesus. Isso é um erro grande, tremendo. Isso é um erro teológico sem escrúpulo. Que a igreja não seguiu o que Jesus mandou, batizando no nome da Trindade, mas sim apenas no nome de Jesus. Mentira! Heresia! E nós vemos aqui no século I que essa heresia surgiu e foi destruída pela igreja. Não teve o apoio da igreja, o aval da igreja foi tido como heresia. Certo, questão? Ficou claro? O batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mostrei para você no século I, no século II, no século III, destruído pelo próprio São Cipriano no século II, no início do século II, no ano 200, que não se salva, que é heresia o batismo apenas em nome de Jesus, como fazem algumas heresias hoje. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.